Paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez. Podeis assentar, queridos. Queremos louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade que Deus nos concede. Também externar a nossa gratidão, a nossa liderança, ao nosso apóstolo, bispo Iracema, os demais obreiros desta casa. Uma das coisas que eu aprendi no Evangelho, que você deve ser grato àqueles que militam com você. Então eu sempre louvo a Deus pelos obreiros desta casa, pela esta igreja que sempre nos recebe de tão bom grado. Eu estou alegre nesta manhã por poder estar na casa do meu pai. Você está na casa do seu pai? Você tem alegria, né? Na casa do pai tem alegria, na casa do pai tem pão, na casa do pai tem palavra, na casa do pai tem graça, na casa do pai tem alegria, tem amor. Hoje eu me sinto alegre por estar aqui. Lembra quando você que tem a casa dos seus pais ainda vivo, quando você chega lá na casa do seu pai e da sua mãe, você tem toda a liberdade, não é isso? Não é isso? Na casa dos nossos pais nós temos liberdade, eu sempre falo isso. Nós chegamos lá, nós entramos em toda a casa, você vai lá, abre a geladeira, porque você está na casa do seu pai. Você tem liberdade porque você é filho. E aqui é a mesma coisa, você está na casa do pai, você tem liberdade de entrar aqui, em todos os lugares aqui, porque o pai te dá essa liberdade. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao nosso apóstolo pelo convite que nos fez ontem à tarde. Nós já vínhamos meditando nesta palavra durante a semana, e ontem ele nos deu essa ordenança, e eu louvo a Deus por isso. Texto muito conhecido. Deus aqui sempre fala algo novo, né, para nós nos textos, revela algo novo para nós. Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus falou algo no meu coração a respeito disso, e eu quero que o mesmo Deus que falou comigo fale também ao teu coração. Versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O primeiro ponto aqui vem falando a respeito de Jó, dessas qualidades que ele tinha. Versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Que folga dele, né? A terra é do Senhor, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Aí Deus pergunta para Satanás de onde que ele vem. Ele disse que eu venho de rodear a terra e passear por ela, passeando pelas coisas de Deus. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, eu queria que você atentasse para isso aqui. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu... Não, a igreja não entendeu. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu Jó, ao meu servo Jó. Aqui Deus já começa a identificar que Jó era dele. Deus disse: meu servo Jó. Aí Deus continua dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem, novamente vem o texto: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó a Deus em vão? Outras traduções vão falar debalde, que quer dizer vão, inútil. Versículo 10. Porventura tu não cercaste de sebe ou de provisão a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes o seu gado e tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, Satanás falando para Deus, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra a tua face.
E disse o Senhor a Satanás. Isso aqui eu queria que você também se atentasse a isso aqui nesta manhã. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava meditando sobre esse texto. O versículo 1 vem falando das qualidades que Jó tinha. Fala que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Disse que Jó fazia sacrifício pela vida dos seus filhos. Mas o que me chama a atenção é que quando o texto disse que apresentou-se a Deus os seus filhos, e entre eles veio Satanás, importante é que Deus não pergunta a nenhum mais que tinha se apresentado a ele. Deus vai direto a Satanás e pergunta a ele de onde que ele tinha vindo, e Satanás diz que ele tinha vindo de rodear a terra e de passear por ela, e Deus então faz uma pergunta direta a ele: tu viste lá o meu servo Jó? Tu viu lá, já que tu passeou lá pela terra, já que tu andou lá pela terra, porque a terra é minha, eu te dei permissão e você passeou lá pela minha terra, e no seu passeio lá pela terra, você viu lá o meu servo Jó. É Deus que está dizendo que Jó era servo dele. Deus disse: tu viu o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele me teme, ele desvia do mal. Foi Deus que deu testemunho de Jó. Deus que falou quem Jó era, porque Deus via a conduta de Jó. E eu quero trazer para nós que Deus também quer dar o mesmo testemunho de mim e de você. Deus quer também pronunciar da mesma maneira que eu e você somos servo dele, somos temente a ele, que nós nos desviamos do mal. Deus, o mesmo testemunho que ele deu de Jó, ele quer dar de mim e de você. Foi Deus que falou. Deus dá um testemunho de Jó, e o que me chama a atenção é que esse mesmo Deus que fala das qualidades de Jó, esse mesmo Deus que fala quem Jó era, e agora Satanás entra num paralelo com Deus, ele vem dizer para Deus agora que Satanás vem dizer para Deus agora que Jó só tinha aquilo tudo, só vivia naquilo tudo, é porque Deus o havia cercado de todos os bens. Jó tinha se você ler a história, você vai ver quantas jumentas, quantos camelos, a quantidade de pessoas que Jó tinha trabalhando para ele. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha uma família estável. Jó tinha uma família juntos, porque a Bíblia diz que os filhos, eles reuniam na casa de um dos outros. Então Jó tinha uma vida centrada, Jó tinha uma vida em dia. E agora quando Satanás, ele fala para Deus que Jó tinha tudo aquilo, ou que Jó servia a Deus pelo que ele tinha, pelo que Deus tinha acrescentado a ele. O que me chama a atenção é que Deus dá permissão para Satanás agir. Nessa pandemia, Satanás tentou agir contra as nossas vidas, mas a permissão ainda está segura na mão de Deus e ele não pôde nos atingir. Nós passamos por tantas coisas nesses dias, mas ele não consegue nos atingir, porque ele só consegue isso com a permissão de Deus. E Deus dá permissão para ele tocar em Jó. Ele disse: eu estou te dando o testemunho de Jó, porque eu conheço ele. Se você está achando que Jó me serve pelas ovelhas, pelos camelos, pelas jumentas, pelas terras que ele tem, você pode ir e tocar. Só a vida de Jó que você não pode tocar. O que me chama a atenção é que Deus dá o testemunho de Jó,
mas ele não fala para Jó o processo que Jó ia passar. Às vezes nós entramos num determinado situação por culpa nossa, porque às vezes não vigiamos, ou às vezes quando nós vamos passar por um processo, Deus pela sua bondade e misericórdia, Ele te avisa, tu se prepara porque o vento vai soprar, tu fica firme, tu se coloca na posição, porque vai acontecer algo, vai vir algo contra a sua vida, algo contra a sua família. Amós disse que não acontece nada sem que primeiro Deus não avise aos seus profetas. Mas aqui o que me chama a atenção é que Deus dá testemunho de Jó, mas ele não avisa Jó o processo que Jó ia passar. Porque se Deus fala com Jó o que ele iria passar, será que Jó manteria na mesma posição? Eu acredito que sim. Mas Deus aqui não estava provando quem era Jó. Deus estava mostrando para Satanás quem Jó servia. Deus disse: Satanás, você acha que Jó me serve por isso? Você acha que Jó me serve, me honra, porque eu favoreço ele em alguma coisa? Você acha que Jó me serve pelos bens que eu dou a ele? Deus disse: você está muito enganado, Satanás. Eu tenho servos lá na terra que me servem na luta, na tristeza, na dor, na alegria. Eles me servem porque são meus servos. Eu não posso servir a Deus pelos privilégios que Deus me dá. Eu tenho que servir a Deus em primeiro lugar, porque Ele é meu Pai. Ele me formou, Ele me criou. Então, quando Deus não avisa Jó o que ele iria passar, e Jó está lá no seu dia a dia, e de repente as coisas tudo começam a acontecer. Quando Deus te avisa do processo, nós fomos avisados da pandemia. Nós fomos avisados, está vindo uma pandemia, ela vai fazer isso, ela vai entrar isso. Todos nós nos preparamos. Todos nós nos aguardamos. Vai chegar aqui, vai vir até aqui. É assim, todo mundo se preparou. Jó não. Jó está vivendo o seu dia a dia e começa a ver as coisas acontecer. Começa a perder. E Jó se mantém íntegro diante de Deus. Quando nós perdemos alguma coisa, e eu estou te falando isso de prioridade, alguém aqui também já passou pelo processo que nós passamos, e você ter a certeza que você não pode murmurar, que você não pode reclamar, que você não pode questionar, você tem que aceitar a soberana vontade de Deus. Para a gente é muito difícil, te dói muito. Agora você imagina Jó. Eu fiz o velório de um filho, e vocês não sabem o quanto doeu. Agora você imagina um pai, mais uma mãe, assentado numa casa, com 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, Jó fazendo o velório de 10 pessoas num único dia, e manter a sua integridade diante de Deus. Quando nós passamos pelo processo, veio uma palavra ao meu coração, e essa semana eu estava lembrando. Lembra quando Ezequiel estava no cativeiro, que Deus veio até ele e disse para ele: eu vou tirar diante dos teus olhos aquilo que você ama. E Deus disse para Ezequiel: refreia o teu choro, não corre lágrima de teus olhos. E Ezequiel vai e profetiza a nação de Israel. Ele disse: eu profetizei pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Sabe o que significava a morte da esposa de Ezequiel? Deus queria mostrar para a nação de Israel a morte espiritual deles. Deus precisou matar a esposa do profeta para que a nação pudesse ter o entendimento do caminho errado que ele estava trilhando.
E eu fiquei imaginando esse processo de Jó, ele passando por isso, já havia perdido tudo, e agora restou-lhe os filhos, os filhos também vão. E Jó não, o que me chama a atenção é que Jó não pergunta a Deus o porquê que ele está passando por isso. Jó, em maneira nenhuma, Jó vai falar, por que que eu perdi isso, por que que eu perdi aquilo outro. Quando ele termina todas as suas perdas, ele disse, Deus me deu, e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para Jó, ele achou que tudo isso que aconteceu era permissão de Deus. Mas entre Deus e Satanás, Deus estava mostrando para Satanás, está vendo agora? Ele perdeu tudo, mas ainda continua me servindo. Ele perdeu tudo, mas a sua posição comigo permanece de pé. Deus permite algumas vezes nós passarmos por alguns momentos difíceis para ver o nosso relacionamento com Ele. Deus às vezes permite nós passar por algumas coisas para Ele ver o nosso nível que está com Ele. Deus às vezes nos permite passar por algumas coisas que Ele quer dar testemunho de nós lá na frente. Nós estamos falando sobre famílias. Jó perde toda a sua família, mas ele se mantém íntegro a Deus. Nós não podemos decepcionar a Deus. Deus espera que eu e você, nos momentos difíceis, nós nos mantemos de pé, de cabeça erguida, exaltando o nome dEle. O processo que Deus permite você passar, não cabe a mim e a você questionar Ele. Por que nós estamos passando para isso? A pergunta talvez seja, lá no final, Deus vai me mostrar o porquê que eu estou passando por tudo isso. O que me chama a atenção é que às vezes Deus faz algumas coisas, Deus nos dá algumas coisas, e às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer. Não podemos decepcionar a Deus. Deus te confiou uma família, Deus te confiou um ministério, Deus te confiou uma igreja, Deus te confiou algo aqui nessa terra. E nós estamos aqui para estarmos diante de Deus e estarmos firmes naquilo que Ele nos confiou. Lembra de Abraão? Deus dá um filho a Abraão. E Abraão não poderia decepcionar a Deus. Se tem uma promessa para Abraão, ele e Isaque. Agora o mesmo Deus pede Isaque em sacrifício. E Abraão vai oferecer, porque ele sabia que Deus tinha uma saída para ele. Nos momentos difíceis que nós estamos passando, sempre vai haver uma saída para nós. Sempre vai ter uma saída para nós. E eu sempre digo que Deus não pode decepcionar comigo nem com você. As nossas atitudes, o nosso viver, o nosso caminhar, a nossa família, nós não podemos decepcionar a Deus. Eu só tenho um homem na Bíblia que eu acho que ele decepcionou a Deus. Um homem chamado Judas. Esse homem teve um dos maiores privilégio que teve de andar com Jesus. E o dia que ele foi colocado à prova, ele não passou no teste, ele não passou na prova com Deus. Abraão vai oferecer o único filho que ele tinha. E Abraão vai na certeza que uma providência de Deus iria ter. Porque quando você lê o texto, quando Isaque pergunta para ele que tinha tudo para o holocausto, aí Abraão diz: meu filho, Deus proverá o cordeiro para ti. Então
Abraão já estava crendo que lá no Monte Moriá, o cordeiro para o holocausto já estaria lá. Porque Abraão tinha no seu coração: se Deus me pediu, eu tenho que entregar. Se Deus me pediu, eu tenho que fazer. Abraão colocou no seu coração: se é um pedido de Deus, eu não posso decepcionar o meu Deus. O que Deus está te pedindo nesta manhã? O que Deus está te pedindo você no seio da sua família nesta manhã? Talvez Deus, pela sua bondade, até já avisou, usou alguém para falar com você que vai acontecer isso, que vai passar por isso, mas talvez Deus está deixando você como deixou Jó. Jó passou por tudo sem saber o que ele estava passando, mas ele sabia que o mesmo Deus que permitiu ele ter tudo aquilo, se mantivesse a graça dele sobre a sua vida, Jó poderia viver o resto de sua vida sem nada, mas se ele tivesse a graça de Deus, ele viveria o resto de suas vidas. Talvez Deus possa não nos cercar de bens materiais, mas se a graça dele estiver sobre a nossa vida, se a unção dele estiver sobre a nossa vida, se o poder dele estiver sobre a nossa vida, se as bondades de Deus estiver sobre a nossa vida, nós vamos passar por tudo que vamos passar. E Deus lá na frente vai dizer: viste lá o meu servo Flávio, viste lá a minha serva Iracema, viste lá o meu servo Carlos, viste lá o meu servo Nilson. Deus vai dar testemunho de nós lá na frente. Deus disse para Satanás: tu pode descer, tu pode tocar. Irmãos, analise comigo. Se, sem a permissão de Deus, você já viu o estrago que o diabo faz? Você já parou para analisar? Sem a permissão de Deus, ele tenta vir de todas as maneiras. Pedro disse que ele fica ao derredor de nós, não é isso? Que ele fica ao derredor. Agora, analise comigo aqui. Satanás ter a permissão de Deus, ter a legalidade de Deus, ter a liberdade de Deus de descer e vir até a vida do Jó. Irmão, Satanás desceu, ele reuniu todo o inferno e trouxe. Ele chamou todo o inferno e disse: olha, vamos lá porque nós temos uma missão de destruição. Olha, ele reuniu toda a terceira parte de anjos que caíram com ele e disse: nós vamos, tem um homem lá na cidade de Ur dos Caldeus, o Deus Todo-Poderoso está dando testemunho dele, mas ele me deu permissão de eu ir atacar ele, mas eu não quero ir sozinho não, eu vou trazer toda a legião comigo, e nós vamos entrar dentro da terra de Jó, nós vamos entrar, tudo que está no nome de Jó, nós vamos destruir. Você não tem ideia a destruição que entrou dentro da família de Jó. Ele tem tentado nos atingir de toda maneira, mas Deus ainda o mantém preso. Deus ainda o mantém, não deixa ele tocar na minha e na sua vida, não deixa tocar na nossa família, não deixa tocar nos nossos bens. Agora, irmãos, agradeça a Deus, porque Deus está te mantendo guardado nas mãos dele, seguro na mão dele. Satanás está tentando, ele está esperneando, tentando te atacar, mas Deus ainda tem o controle. Nunca perca que Deus perca o controle sobre a tua vida. Nunca permita que Deus deixe o inferno se levantar contra você. Jó é o único que pode dizer o que aconteceu a ele. Quando o inferno se levantou, Satanás juntou tudo quanto é demônio, juntou tudo quanto é espírito maligno e vieram. Com ele veio o espírito da morte, o espírito da destruição, miséria, todo o espírito de enfermidade ele trouxe com ele e jogou tudo em cima de um único homem. E esse homem só tinha algo a dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Eu não sei se Satanás se apresenta a Jó, a maneira como as coisas acontecem, mas talvez Jó, quando começava a olhar aquilo tudo,
acontecer, quando alguém chegava trazendo um relato, as jumentas morreram. Isso aí é material. Morreu as ovelhas, morreu os camelos. Isso aí é material. Mas Jó, mas você está perdendo tudo. Ele disse, tudo não. Ainda tem uma graça de Deus sobre a minha vida. A minha vida Deus guardou. Pode estar acontecendo tudo. Posso perder a minha família, posso perder os filhos. Mas uma coisa Deus manteve, Jó e a sua mulher ao lado dele, mesmo ela murmurando, mesmo ela reclamando, mas ele manteve a esposa ao lado do marido. Mesmo que ela não ajudou ele no momento que precisava, mas Jó disse, não, eu ainda tenho a minha vida guardada em Deus. Ô Satanás, você pode levar tudo, mas a minha fé em Deus, ela vai continuar de pé. Eu não vivo, eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá. Se Ele me der, é bênção dEle, mas se Ele me manter vivo na tua presença, isto é suficiente para mim. Lembra quando Davi fez a oração no Salmo 51? E Deus, tira de tudo, mas não retire de mim a tua salvação. E Davi disse, cria em mim um coração novo, porque o coração dele não era novo, então ele precisava, cria em mim um coração novo, e renova o Espírito, porque o Espírito ele já tinha, o Espírito pediu, renova em mim um Espírito reto, mas não tires de mim a alegria da salvação. Jó disse, pode levar tudo, pode Satanás, você pode fazer o que você quiser, mas a minha fé com Deus, nessa aqui você não mexe. Essa aqui não. Deus não falou comigo que isso ia acontecer. Também não precisa, porque a minha posição com Deus não depende que alguém fale comigo ou não. A minha posição é eu e Deus. Eu sei o que eu e Deus temos que viver. Eu sei o que eu e Deus temos que passar. Eu sei o que eu e Deus temos que trabalhar junto. E quando eu e Deus trabalham junto, a minha família é guardada, a minha família é protegida. Quando você e Deus trabalham junto, a sua família é guardada, a sua família é protegida. Se Deus achar graça em você e quiser acrescentar sobre você os bens materiais, louve a Ele, agradeça a Ele. Mas o que Jó traz para nós é que ele não servia a Deus pelaquilo que ele tinha. Ele servia a Deus por aquilo que Deus representava na vida dele. O que Deus representa na sua vida? O que Deus representa dentro da sua família? Jó disse, pode acontecer tudo, mas eu e Deus não. Eu e Deus não. Eu e Deus nós temos uma ligação. Entre eu e Deus, há algo que não há entre mais ninguém. Entre você e Deus, há algo que não há entre mais ninguém. É você e Deus. A sua comunhão, o seu estado com Deus, não adianta outra pessoa querer copiar. Pode ser parecido, mas a comunhão íntima com você e Deus é entre vocês dois. E Jó tinha essa comunhão com Deus. Portanto, o texto disse, Deus fala para Satanás, observasse lá o meu servo Jó? Você viu lá o meu servo? Você viu lá? Aquilo que é homem de Deus, aquilo que me serve. Mas ele disse, mas você deu isso. Claro que eu dei isso. Sabe por que eu dei a mais a ele? É porque ele começou me servindo, ele começou me adorando. Então é bondade minha, Deus dizendo, é bondade minha coroar ele com bens. O mais importante, Deus já te deu. O mais importante, Deus já colocou você através da cruz do Calvário. O daqui por diante, o que Deus for acrescentar, é bondade de Deus sobre você. É porque Deus achou graça em você. Porque Deus achou que você merece uma casa nova, um carro novo, um emprego bom. Isso aí é Deus a acrescentar. Mas Jó disse, não, pode me levar tudo. Agora, Satanás, tem uma coisa que você não tira de mim. Você poderia bater no teu peito aí e dizer, Satanás, tem algo que você não pode tirar de mim. É a minha comunhão com o Pai. A minha comunhão com o Pai. Essa não tem como não, Satanás. Deus pode te permitir tudo, mas essa comunhão aqui, porque isso aqui é estreito entre eu e Ele.
Isso aqui, Satanás, você não pode tirar. Você pode juntar todo o inferno, você pode levantar, você pode vir com o que você quiser. Essa comunhão aqui, ó, aquele sangue, Satanás, que desceu lá no Calvário, que respingou sobre a minha vida, esse você não pode tirar. Essa marca que foi colocada em mim, Satanás, você não pode tirar, não tem como. Você pode levar tudo, mas esta comunhão que há aqui, esta ligação que há aqui, entre nós, entre eu e o Pai, essa você não pode tirar. Eu louvo a Deus, porque Deus nos deu esta comunhão. Eu louvo a Deus, porque Deus deu esta comunhão com você, com a sua casa, com a sua família. Eu louvo a Deus, porque Deus tem deixado algumas coisas até vir nos pressionar. Sabe que quando acontece algo assim, que você fica meio desesperado, algo que acontece que você não entende, sabe o que é? É Deus querendo você mais perto dele. O texto não diz, não dá para nós imaginar, mas eu acho, a comunhão de Jó, quando ele perdeu tudo, que só restou ele e Deus, Jó ele chegou mais a Deus, ele se apegou mais a Deus. Jó capítulo 9, versículo 4, se não me falha a memória, diz que quem que se levantou contra ele, que teve paz? Quem? Jó está perguntando, quem que se levantou contra ele? Jó disse, como é que eu vou me levantar contra o meu Deus? Aí mais à frente Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará. Ô meu irmão, você que está passando por luta, por dificuldade, fica tranquilo, por fim, o teu Redentor vai se levantar, ele vai se levantar, fica tranquilo, ele vai se levantar, fica tranquilo, ele vai se levantar, ele vai julgar a sua causa no momento certo, no momento dele. E talvez Deus está permitindo esses imprevistos acontecer, é porque Deus te quer mais perto. Quando você quer o teu filho mais perto, o que você faz? Você chama aí, corrige, porque você quer ele mais perto, você quer ele mais do seu lado. Às vezes Deus permite nós passarmos por alguma coisa, Deus está falando, eu estou falando para o meu filho, que eu quero ele mais perto de mim, eu quero ter mais uma comunhão com ele. E aí lá no final, nós vamos ver como, quando Deus muda toda a história de Jó, e aí Deus deve ter chamado Satanás, né? Vem cá, você veio aqui cheio de acusações, você disse que Jó me servia pelo que eu dava a ele, você tirou tudo dele. Você viu a resposta dele? Você viu? Você viu que Jó continuou me adorando, continuou me bendizendo? Deus deve para Satanás, contra os meus escolhidos não adianta você tocar não, contra aqueles que eu escolhi não adianta não, eles perdem tudo, mas mantém firme, pode perder tudo, pode perder emprego, casa, dinheiro, pode até perder membros da família, mas eles mantêm na minha posição, porque nós servimos a Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Deus deve ter chamado Satanás, aqui ó, olha aí, é isso aqui que você vai ver daqui por diante, os meus servos, que me servem, que me honram. Agora tem muitos, que na hora da luta, na hora da dificuldade, decepcionam a Deus. E eu queria terminar a minha palavra nesta manhã com você. Não decepcione a Deus. Mantenha aquilo que Deus te deu vivo. Eu procurei. O único homem que eu achei que decepcionou a Deus foi Judas. Porque poderia levantar outro. Judas poderia ter ficado fora daquele negócio. Mas ele decepciona a Deus. Um homem que andou com Jesus, aprendeu com Jesus, mas não tinha comunhão. Talvez você pode andar, você pode aprender, mas se você não tiver comunhão, talvez você pode vir para os cultos, talvez você pode lutar, você pode querer vencer, mas a minha palavra para você nesta manhã, tenha comunhão com Deus.
tenha comunhão com Deus. A tua comunhão com Deus, anota isso aí, a tua comunhão com Deus vai te ser socorro na hora da angústia. A tua comunhão, a comunhão de Jó com Deus, no momento que ele precisou, ele teve. Quando ele perdeu tudo, só restou ele, mais ninguém. Ele disse, não, peraí, se aconteceu isso tudo, eu perdi todos os meus bens, perdi todos os meus filhos, se eu estou vivo, é porque Deus tem algo comigo, Deus tem algo comigo. E por certo, Deus deve ter chamado Jó depois, né? Rapaz, você sabe por que você passou por tudo isso? Jó, não, é porque eu queria dar testemunho de Satanás, quem é você? Eu queria mostrar para Satanás, porque ele estava vendo, mas ele não estava acreditando. Eu falei que você era meu servo, que você era fiel, que você era íntegro, que você era temente. Ele não acreditou. Então eu permiti ele tocar em você para ele ver, porque eu, Jó, não precisava não. Satanás precisava ver com as suas perdas quem era você. E você viu. Aí Jó deve ter, ô Senhor, eu te sirvo, não é por ovelha, não é por jumenta, não é por camelo, não. Eu te sirvo porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma comunhão com o Senhor. Você serve a Deus. E quem sabe um dia Deus possa permitir você passar por algumas coisas. E o próprio Deus depois vir até você e disse, olha, eu permiti você passar por isso. Porque eu precisava dar testemunho de você para alguém. Eu precisava testemunhar de alguém, para alguém, quem é você. Porque às vezes as pessoas te vê, as pessoas vê você andar, vê o teu caminhar, vê o teu agir, mas não acredita que Deus é com você a maneira que você fala. E às vezes Deus permite nós passarmos por algumas coisas para mostrar para as outras pessoas quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? E se Deus quiser usar a minha vida, pode usar. Se você permite Deus usar a sua vida para mostrar para o mundo quem é você, porque aí Deus vai dizer, servo fiel, justo. Deus disse, eu falei com você, Satanás, que ele era meu servo, que era fiel, que era temente, se desviava do mal. Você viu, Satanás, que da boca dele não saiu uma palavra de blasfêmia contra mim? Você viu que ele, no final ele disse que eu seja louvado, então agora eu vou cuidar do meu servo Jó. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus derrame da sua graça, da sua bondade, e que Deus nesta manhã refaça uma comunhão íntima e íntegra com você. Permita Deus fazer isso na sua vida nesta manhã, uma comunhão íntegra com Ele, íntima com Ele, porque nos momentos difíceis que você precisar, o teu Deus vai se levantar do trono para te atender. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.